Olá a todos que acompanham o Estadão Alagoas. Nesse momento eu estou ao lado do advogado Napoleão Lima Júnior, ele que é o advogado da família da PM Cibele, que fatalmente, ou criminalmente, a gente ainda não entende esse processo, teve sua vida interrompida. E eu gostaria de saber do advogado, como é que está o andamento desse processo desde o dia do fato, quais são as expectativas, na parte da família da Cibele, o senhor como advogado, para o andamento desse processo. Perfeito. Então, em primeiro lugar, a gente fica muito triste, a gente lamenta muito a perda dessas duas perdas que nós tivemos, a Cibele, vítima fatal, e essa lesão corporal gravíssima que foi vítima, um soldado. Quando tomamos conhecimento desse fato, fomos acionados pela família, a primeira coisa que nós fizemos foi buscar a autoridade policial para saber dela como andavam as investigações. Aí tomei conhecimento que foi instaurado um inquérito policial para apurar o fato. Testemunhas do ocorrido já foram intimadas para depois foi passado pelo delegado de polícia. E no dia de ontem eu tomei conhecimento que o causador desse acidente gravíssimo, ele se apresentou. Houve uma tratativa da defesa dele de apresentar o cliente e passou um certo tempo sem ele comparecer à delegacia. E em determinado momento, no caso, essa semana ele apresentou-se junto com o seu advogado. Então eu entendo que essa apresentação não foi espontânea. Espontâneo seria se após o acidente ele tivesse ido até a delegacia e buscar minimizar os traumas que ele causou por esse acidente. Então houve aí, na verdade, uma apresentação através de um advogado, não espontaneamente. Esse é o primeiro ponto. Então ele foi, já eu soube isso também, ele foi ouvido em termo de interrogatório, como o inquérito policial, de acordo com o artigo 20 do Código de Processo Penal, ele possui uma sigilosidade que é inerente ao caderno investigativo. Então algo que foi dito por ele, que a gente não sabe quais foram os termos do depoimento, não podem ser revelados nessa fase. Somente o advogado dele é quem teria acesso a isso. Mas nós estamos aguardando que tudo isso se encaminhe e que as pessoas sejam todas ouvidas, tem as testemunhas que vão ser ouvidas pelo delegado de polícia, depois das investigações, e nós, representando a família dos acidentados, das vítimas, nós iremos requerer ao delegado de polícia que ele ouça também testemunhas que irão colaborar sobremaneira para que se tenha a elucidação desse fato. Então, a princípio que a gente tem é isso. A apresentação dele, que foi feita através do advogado, a instauração do inquérito policial e uma preliminar de colheita de provas, de testemunhas que foram arroladas pelos delegados. Muito bem. Doutor Napoleão, esse fato da PM Cibele gerou uma comoção a nível nacional e todos querem entender como é que está sendo montado esse inquérito. Como acredito que ele não fez o exame de alcoolemia, eles querem tratar este fato como culposo. Mas há uma possibilidade desse inquérito ser puxado para o doloso? Olha, excelente pergunta. A gente sabe da área penal que existem os crimes que são praticados na direção do veículo automotor previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que traz para a gente a prática da lesão corporal na direção do veículo automotor e também o homicídio praticado na direção do veículo automotor. E existe também a lesão corporal prevista no artigo 129 do Código Penal e o homicídio doloso lá previsto no 121 também do Código Penal. Como, em tese, o crime foi praticado na direção do veículo automotor, a inclinação inicial que a gente entende é que seria um homicídio culposo. Por quê? Porque ele estava atrás da direção do veículo automotor. Agora, se o indivíduo ele se utiliza daquele veículo automotor para praticar o delito, é como se, por exemplo, ele tivesse uma arma branca ou uma arma de fogo e quisesse ceifar a vida de uma pessoa. Não é o fato puro e simplesmente de estar atrás da direção do veículo automotor que eu já enquadro ele na conduta prevista lá no Código de Trânsito Brasileiro. Temos julgado já dos tribunais superiores do próprio Tribunal de Justiça de Alagoas, inclusive num caso que eu estou atuando, que vitimou fatalmente 3 pessoas na família e deixou outras gravemente feridas. E foi um caso que também tomou repercussão. E defendendo lá aquelas pessoas, esse precedente, inclusive, foi gerado pelo TJ
por conta dessa atuação nossa dentro daquele processo. E o Tribunal de Justiça entendeu que se houve embriaguez ao volante, excesso de velocidade, fica afastado a incidência prevista lá no Código de Trânsito Brasileiro. E que, portanto, quando o indivíduo se embriaga e tem excesso de velocidade ou outras condutas, levam a crer que a incidência penal deve ser prevista lá no 121 do Código Penal e no 129 também do Código Penal. Então, assim, é o dolo eventual mesmo. Ou qual é a consequência disso? A consequência disso é que esse indivíduo não vai ser julgado por um juiz natural, não será sentenciado, melhor dizendo, por um juiz natural. Ele será submetido ao tribunal do júri. Agora, qual que é a dificuldade para a gente enquadrar esse indivíduo nessa prática? Veja, muito claramente as imagens que foram captadas, e isso já foi divulgado, né, pela imprensa, de modo geral, é muito claro que ele, depois que pratica o crime, percebe a gravidade dos fatos por ele perpetrados, ele foge do local. Uma pessoa que já está identificada, inclusive, deu fuga a ele, tá? Deu fuga a ele, as imagens mostram isso, essa pessoa, inclusive, vai responder também, porque nós vamos fazer com que ela se responsabilize, porque ela se omitiu no socorro e praticou o crime de favorecimento pessoal, já que deu fuga à pessoa que sabia ter praticado o crime. E nós vamos também buscar isso. Agora, como ele fugiu do local do crime, claro que ele fugiu, porque ele fugiu, não foi com medo de represália, até porque, não sei o teor do depoimento dele, porque não tive acesso, mas se a gente olhar as imagens, a gente percebe que não tem ninguém ali que possa oferecer um risco à integridade física dele. Então, se de repente ele tiver dito que saiu de lá para temer, né, ser ali retaliado pela população, isso vai cair por terra muito tranquilamente. Na verdade, o que aconteceu foi uma fuga do flagrante delito e nós entendemos que ele, tendo a ciência de que estava embriagado, apesar de não conseguir comprovar, mas testemunhas irão corroborar, e aí é o que eu digo, que mesmo a gente não tendo o exame de alcoolemia, mas até porque se fosse feito o teste, ele com certeza exerceria o direito de não produção de prova contra si mesmo, se recusaria, porém o exame clínico, que é aquele exame que o policial percebe que a pessoa está em estado de embriaguez, ele poderia fazer isso no relatório e aí ele responder por esse homicídio doloso. Porém, não obstante a esse relatório dos policiais, né, que é o laudo de constatação, não temos um teste de alcoolemia e essa altura do campeonato não tem como se detectar mais teor alcoólico no sangue dele, mesmo que fosse submetido a exame, mas nós temos testemunhas que irão comprovar que viam ele já ingerindo bebida alcoólica, né? E também as circunstâncias, não só isso, mas as circunstâncias do fato vão levar a crer, mesmo que não tenha testemunha, que ele tinha sim, vão presumir que ele tinha sim ingerido bebida alcoólica. Então é a grande dificuldade para o enquadramento. Porém, conversando com a autoridade policial, a autoridade já entendeu que não se tratou ali de maneira nenhuma de homicídio culposo, lesão corporal culposa, previsto no Código de Trânsito. A autoridade já entendeu que é homicídio sim doloso, posto que ele assumiu o risco de produzir o resultado, não só pela embriaguez, viu, mas pelo excesso de velocidade. Não tem nem como ele dizer, né, que não via em excesso de velocidade, posto que a batida, né, a colisão com os dois ciclistas foi tão forte que deixou o soldado Porto com traumatismo craniano, lutando pela vida na unidade de emergência aqui de Arapiraca, e a soldado Cibele, que chegou a óbito no local do acidente. Ela foi socorrida, mas já chegou na unidade de emergência já falecida. Então, esse excesso de velocidade, o local também, o Everton, da colisão, né, que foi no acostamento, isso por si só já produz o efeito do dolo eventual. Não é só o álcool ali que vai possivelmente ser comprovado por testemunhas, não, mas a dinâmica dos fatos, a dinâmica dos eventos vão mostrar ali que ele se utilizou do veículo sim para a prática do crime, portanto deve ser submetido a responder pelas penas do 121 do Código Penal, 129, e também ser julgado perante o Tribunal do Júri. Muito bem. Isso que a população quer, principalmente a família, é que a sensação de justiça possa pairar dentro da casa e dos corações dos familiares e dos amigos que estão nesse momento enlutados, né? É um crime aí que deixou uma vítima fatal e uma lesão corporal grave. Doutor, quero te agradecer pela entrevista
estamos abertos também para poder atualizar a população através do Estadão Alagoas, do desfecho, né, desse inquérito, e também qual vai ser o entendimento, né, da Justiça, para que assim possa aplicar a pena aí no indivíduo que acabou assumindo esse risco, né, de dirigir sobre o efeito de álcool. E quero, inclusive, dizer aqui que, como porta-voz das duas famílias, do soldado Couto e do soldado Cibele, que nós não estamos buscando a justiça para fazer, digamos assim, caça às bruxas ou justiça com as próprias mãos. Nós queremos buscar a todo custo a justiça. Tá? Então, vai ser garantida a ampla defesa, o contraditório. Agora, nós não vamos melindrar em 1 milímetro sequer para fazer com que esse indivíduo se responsabilize nos exatos termos da lei, porque é inconcebível que uma pessoa com excesso de velocidade, num veículo daquele porte, né, que é o dele, que desenvolve uma velocidade muito alta, né, ele causa um acidente drástico como esse, entendeu? Que vitimou, lamentavelmente, esses 2 policiais militares. E agradecer também a oportunidade de vocês darem espaço para que a assistência da acusação possa se manifestar, e espero que fatos como esse sirvam de exemplo para que a sociedade não fique, arapiraquense e alagoana do modo geral, não tema mais de poder transitar estando com a sensação de segurança. Obrigado. Muito bem, nós que agradecemos.